Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, eu sou o pastor Andrei Corrêa. Estamos juntos mais uma vez para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Lição de hoje, lição de número 7, capítulo 25 até o capítulo 30 de Provérbios, revista da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Belém. Amém, amados? Assunto desta lição: sabedoria para líderes, tá? Vou repetir aqui porque é importantíssimo. Sabedoria para líderes. Vamos falar de liderança hoje, conselhos para liderança, um assunto que eu amo, que eu sou apaixonado. Falar sobre liderança tem muito a ver com a minha formação profissional também e gostamos muito de falar disso, tá? Qual que é o textuário desta lição? O que desvia os retos para o mau caminho, ele mesmo cairá na cova que fez, mas os íntegros herdarão o bem. Está lá Provérbios capítulo 28, versículo 10. Verdade prática diz assim: submeter-se à sabedoria divina gera capacitação para uma liderança espiritualmente habilidosa e eficaz, tá? Maravilha essa verdade prática aqui para a nossa vida. Veja bem, Provérbios capítulo 28, versículo 1 até o versículo 29 é a nossa leitura básica, é o nosso texto base que você vai ler certamente com a sua classe aí na sua igreja, nesta escola dominical do próximo domingo. Não deixe de fazer isso, praticar a leitura da palavra de Deus. Já vamos para a introdução, que eu acho fantástico aqui. Eu vi um texto aqui nesta lição, o comentarista foi muito feliz em fazer aqui o último parágrafo da introdução. Ele diz assim: quem conduz a sua vida pela vontade de Deus também está apto a conduzir os irmãos, tá? Hoje nós estamos falando a respeito dessa liderança cristã, tá? E é interessante nós falarmos que todo padrão bíblico, todo padrão de ensinamento, de sabedoria bíblica é o que conduz a nossa vida, tá? Qual que é o nosso referencial? Qual é a nossa direção? É para onde a Bíblia está apontando. Nós temos que ter essa condição, essa noção, temos que ter essa certeza na nossa vida que existe um referencial, que existe alguém dando referência para o caminho que nós devemos seguir, por qual caminho nós devemos seguir. E quem é que faz isso? É a palavra de Deus. Então, quando nós conhecemos a palavra de Deus, nos aproximamos de Deus, está muito claro, já está muito batido aqui, principalmente aqui nas nossas lições, né? Mas veja bem, quando alguém consegue não só entender, aprender, mas também conduzir a sua vida, praticar, né? Viver a palavra de Deus, essa pessoa vai ser observada, vai ser notada e ela estará também apta a conduzir a vida de outros irmãos. Isso aqui é fantástico, tá? Nós vamos já aqui para o primeiro ponto. Diz assim: o perfil de um líder sábio, certo? Diz assim, queridos: a liderança pode ser exercida por qualquer pessoa cuja vida seja orientada pelos princípios bíblicos. O líder não precisa exercer cargos, pois ao seu redor todos percebem nele virtudes necessárias para apontar caminhos. Isso aqui é interessante, que na vida prática, na vida profissional, em qualquer lugar a gente vive isso, né? Nas empresas, nas instituições, geralmente tem aquela pessoa que está lá no cargo, está lá chefiando, liderando, gerenciando, etc., é diretor, tem uma posição formal de liderança, mas é comum nós percebermos, às vezes, uma liderança informal dentro de um determinado grupo. O que é isso? É alguém que tem as características que consegue cativar ali aquele grupo, o grupo consegue enxergar nessa pessoa uma referência para que se aconselhe com ele, para que se pergunte, se oriente com ele. E às vezes eu estou falando aqui do ambiente geral, tá? Não só do ambiente cristão. Às vezes, dentro de um grupo, pode ter uma pessoa que tenha mais características de liderança do que propriamente o líder que está lá empossado, né? Isso é bom, isso é ruim, tá? Às vezes, isso pode ser muito bom se o líder souber ajudar aquela pessoa, se ajudar com aquela pessoa, né? Trazer aquela pessoa para o seu lado, né? De forma que consiga agregar ali e trazer valor para aquele grupo.
ou o líder pode perder ali totalmente, já que tem pouca, talvez, pode perder totalmente a sua confiança diante do grupo, sendo que o grupo pode enxergar ali uma pessoa mais capacitada, mais íntegra, talvez, do que propriamente aquela pessoa que está empossada, né? Mas o fato é que existem lideranças informais, nós não devemos fechar os olhos para isso, tá? Por isso que o comentarista aqui, a comentarista diz o seguinte: não precisa de um cargo para ser líder, tá? Não precisa. E quais são as características para que uma pessoa seja uma liderança, né? É que ela seja uma referência, é que ela seja alguém para quem as pessoas possam olhar e enxergar nela condições, virtudes, valores que possam servir para nos orientar, tá? Para lhes orientar também. Então, vai fazer dessa pessoa. Então, é necessário que haja uma preparação. Às vezes, isso aqui a gente fala muito, se discute a questão se a liderança é uma virtude nata, vem com a pessoa, já está construído. Eu entendo que a liderança pode sim vir, alguns traços de liderança podem vir já com a característica da pessoa, né? Da sua família, da forma que foi criada, né? Com a sua personalidade forte, às vezes, né? O seu caráter foi construído, foi moldado ali dentro da família, ela conseguiu desenvolver ali coisas que lhe dão características de liderança, mas isso também pode ser aprendido, né? Muita coisa a gente não consegue aprender, às vezes, no seio da nossa família, a gente aprende com os outros, aprende no decorrer da vida, aprende com lições, aprende com Jesus, né? Nós aprendemos muito com o Senhor Jesus Cristo, com a sua forma de liderança, com os apóstolos, então nós podemos aprender, são características adquiridas, algumas natas sim, mas boa parte pode ser adquirida, e por isso que a gente fala que qualquer pessoa, principalmente no meio cristão, pode ser um líder. Para isso acontecer é muito fácil, basta que você tenha a sua vida pautada pela palavra de Deus e consiga obedecer, consiga viver uma vida de acordo com os preceitos, com a sabedoria de Deus, ou seja, andar nos caminhos do Senhor, nas pisadas do Senhor. Eu disse que é fácil o método, a prática não é tão fácil, meu amigo. Vai correr atrás disso aqui, né? Você tem que andar na linha, nós temos que correr muito, nos esforçar muito, porque uma vida diante do Senhor, ela vai ser cheia de tribulações, de percalços, de dificuldade, de perseguição, de adversidades, e às vezes a pessoa não quer estar nessa condição aqui, tá bom? Nós vamos discorrer um pouquinho mais sobre esse assunto aqui, vamos mastigar esse assunto aqui, que é fantástico, tá bom? Agora, uma coisa que é importante nós dizermos, né, um conceito que a gente pode trazer aqui para vocês de liderança, conceito que eu gosto muito, tá? Antes de começar os pontos que a nossa comentarista trouxe, o que eu posso dizer como sendo um conceito bom de liderança que eu tomo para mim, tá? Liderança é alguém que pode lhe levar a um lugar em que você não chegaria sozinho. Gosto muito desse conceito, tá? Alguém que vai lhe pegar pela mão, que vai pegar na sua mão e vai lhe levar a um caminho, a um destino que você não chegaria sozinho, tá? Como se fosse um guia. Você não conseguiria fazer sozinho porque você não sabe o caminho. Uma liderança, alguém que já foi e voltou 2, 3, 4 vezes, essa pessoa tem totais condições de ser teu guia, de pegar na tua mão e te levar para aquele caminho que ele já conhece, porque já fez várias vezes, 1, 2, 3, 4, várias vezes, e você nunca fez. Então, por isso que você precisa de uma liderança, tá? Este é um conceito que eu gosto muito e eu acho que se aplica aqui para nós cristãos, tá? Todos nós precisamos, seja qual for o destino que nós quisermos ter na nossa carreira, principalmente na cristã, nós precisamos de liderança, tá, gente? Nós precisamos de referenciais, tá? Não se esqueça disso, ninguém anda sozinho, ninguém desbrava o caminho sozinho. Jesus veio aqui, abriu-nos o caminho, mas todos nós somos ovelhas do seu pasto e precisamos de pastoreio, precisamos de liderança, amém? Então, no primeiro subtópico já diz, o líder precisa ensinar. No segundo, bem semelhante, o líder precisa orientar. Veja bem,
O líder honesto aconselha, adverte, mas também sabe lidar com a advertência dos amigos, familiares, pois os que são sinceros e honestos se aperfeiçoam mutuamente, como um ferro afia o outro. Gostei dessa frase aqui. Bons líderes são emocionalmente estáveis e não se enganam pela doçura dos elogios que escondem intenções amargas. Quem lidera não deve ser soberbo, tampouco cobiçoso, mas confiante no Senhor, tá? E precisa também orientar, tá? Subtópico 2. Veja bem, Deus sempre estabeleceu líderes segundo seus propósitos, porém, previna-se de líderes que não se submetam a Deus, especialmente na família, no trabalho, na igreja, que o líder precisa ter compreensão extensa das consequências das suas decisões. Isso significa esquadrinhar tudo mais profundamente a fim de ensinar o que é correto e necessário sob a perspectiva bíblica, de modo que todos cumpram a vontade de Deus e compreendam os seus desígnios. Escute, interessantíssimo isso aqui, tá? O conhecimento, a sabedoria que uma pessoa adquire do Senhor, primeiro exercida na sua vida, essa pessoa estará apta a orientar, a ensinar, e não deve ser negado, tá? Todas as vezes que alguém chegar para você e lhe pedir orientação, lhe pedir conselho, esteja apto a ensinar, tá? Tem muitos ditados aí no mundo que falam assim, conselho não se dá, se vende, uma coisa assim, né? Ou seja, desmerecendo um conselho, né? Que a gente tem que deixar a pessoa aprender sozinha. Não, gente. Oriente. Você está aqui nessa condição, principalmente como servo de Deus, uma liderança, alguém enxerga em você essa característica e vai lhe procurar para o conselho, use isso que você aprendeu do Senhor. Ensine a lição que você aprendeu do Senhor. Provérbios está falando isso aqui com a gente, tá? O que Salomão fez nada mais foi do que trazer os ensinamentos, as reflexões que ele obteve através da sua observação e inspiração pelo Espírito Santo, trouxe esses conselhos aqui em forma de provérbios para que nós pudéssemos ser edificados, tá? Há muitas lições que nós vamos aprender com os nossos erros, mas melhor ainda se nós aprendermos com os erros dos outros que nós não cometemos, tá? Não vamos ter consequências, não sofreremos as consequências, os impactos das decisões mal tomadas, dos erros que cometemos, se nós soubermos observar os conselhos que estão sendo nos dados. Então, assim, pare muito para observar, pare muito para escutar, tente praticar, tente ser vigilante, tente se policiar pelos conselhos que você vem recebendo, né? Então, nós temos aqui a oportunidade de receber orientação, de receber conselhos. E o líder tem que estar apto para não fugir dessa responsabilidade, tá? Nós estamos falando aqui no meio cristão, o líder tem que estar apto para não fugir dessa responsabilidade, ou seja, ele precisa saber ensinar e saber orientar. Os bons conselhos devem ser dados, mesmo que não seja tão confortável para quem está ouvindo, né? Outro tempo, uma pessoa veio se aconselhar comigo e eu trouxe ali as palavras, eu acho que ela estava esperando assim, vou falar com o pastor Andrei porque ele é mais legalzinho e tal. E aí, quando nós trouxemos aquela palavra, nós entendemos ali a situação, o Senhor nos deu ali entendimento sobre a situação que estava e nós fomos taxativos ali, ó. Você precisa fazer isso, você deve fazer isso, você tem que fazer isso. Totalmente ao contrário, acredito, do que a pessoa queria ouvir. Eu via a cada coisa que eu falava, ela sentia assim um impacto, parece que dava uma sacudida, não era aquilo que aquela pessoa queria ouvir. Mas, ficou muito claro isso, mas nós devemos ter essa consciência que ali está uma pessoa querendo ouvir, querendo escutar qual é a tua posição. E você, na capacidade de servo de Deus, com essa responsabilidade, precisa saber orientar, precisa saber falar, sabendo, entendendo, tendo esta consciência que Deus colocou isso na sua mão, amado, tá? Então, um líder precisa saber orientar e Deus vai cobrar da gente. A quem é mais dado, mais será cobrado. A palavra diz isso. A revista até fala aqui que Jesus, quando fez aquele discurso duro, né, lá em Cafarnaum, os discípulos começaram a ir embora, muita gente começou
a não andar mais com ele. Ele olha para os seus 12 e fala assim: ei, vocês também não querem ir embora, né? E aí Pedro diz: Senhor, para onde nós iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna. Então, Jesus falou assim: ó, se vocês quiserem, pode ir também, tá? A palavra lá deve ser falada, deve ser ensinada, doa quem doer. Ela vai trazer os efeitos, ela fere, ela também traz o bálsamo. A palavra, ela é eficaz, a Bíblia diz que ela é eficaz, tá? Faz divisão entre juntas e medulas, corpo e alma e espírito. Então, assim, nós devemos fazer a nossa parte, amado. Deus vai fazer a dele. Então, essa aptidão para ensinar, para aconselhar, para orientar, é sim característica de um bom líder. Um grande exemplo que nós podemos ter aqui é a vida de Josué. Tá? Vamos lá. Josué, pense no cenário. Josué acaba ali de herdar, né, a missão de fazer aquele povo rebelde entrar na terra de Canaã, né? Rebelde, muitos dos rebeldes já tinham ficado pelo deserto, não tiveram a bênção, mas enfim, Moisés passa e Deus chama Josué para substituí-lo. Queridos, eu lembro ali do capítulo 1, acho que o versículo 16 e 17, capítulo 1 de Josué, 16 e 17. Josué chama o povo, convoca: olha lá, vamos entrar na terra de Canaã. Os líderes do povo, das tribos, chamaram Josué e falaram assim: ó, Josué, tem um negocinho aqui que a gente queria conversar com você. Josué falou: peraí, foi Deus que me mandou aqui chamar vocês, eu estou sendo empossado pelo próprio Deus, Deus me mandou chamar vocês. Peraí, Josué, mas tem um negocinho aqui que a gente quer falar com você. Olha só, uma condição. Deus que te chamou? Beleza, Deus que te chamou. Vamos acordar uma coisa aqui, Josué. Nós iremos em todo lugar em que você nos mandar ir. Nós faremos tudo que você nos mandar fazer. Nós vamos fazer tudo. Nós iremos para a guerra, nós vamos fazer tudo que você mandar. Mas tem uma condição, Josué. Tão somente seja o Senhor contigo, como foi com Moisés. O Senhor tem que ser contigo. Ele foi com Moisés. Agora, gente, o que passou na cabeça de Josué quando escuta isso? Peraí, Moisés, o mar se abriu, o mar vermelho se abriu, os milagres, as pragas lá no Egito e todos os milagres, toda aquela unção. Moisés escreveu as tábuas do mandamento, ia para o monte, voltava com o rosto resplandecente. E agora? Estou encrencado. Ficou com medo. A Bíblia diz que Josué escuta isso, e nós vamos entender pela Bíblia, aliás, que Josué teve temor no coração e Deus viu isso, tá? Deus viu isso. O pessoal chamou Josué: Josué, nós vamos ser contigo, vamos te obedecer, tu vai mandar, nós vamos para a guerra, tudo bem. Mas tem um negócio importante: Deus tem que ser contigo, tem que ser na tua vida. Nós queremos ver Deus em ti. Nós queremos ver Deus nas tuas decisões, nas tuas atitudes. Nós queremos ver virtudes em ti que tinham em Moisés. Nós queremos ver em ti a integridade que tinha em Moisés. Tem que ser o Senhor na tua vida como era na vida de Moisés. Meu irmão, que responsabilidade. Josué não titubeou, continuou, sabia que o Senhor tinha lhe chamado. Mas o mais interessante, o mais gostoso disso é que no capítulo 3, versículo 7, quando está próximo ali para entrar, para atravessar o Rio Jordão, Deus vai lá com Josué. Eu não sei o que passava na cabeça dele, acho que ele lembrava daquilo. A gente vai ter que atravessar o Jordão, como é que eu vou fazer isso? Acho que Josué lembrava daquela proposta do povo e Deus veio com ele. No capítulo 3, versículo 7, diz assim: Josué, hoje eu vou começar a te engrandecer para que todo Israel saiba que assim como fui com Moisés, eu sou contigo. Glória a Deus por isso. Maravilha! Deus, quando chama, Ele nos respalda. Então, a liderança que Deus te deu, o lugar que Deus te colocou, a responsabilidade que Deus te coloca sobre uma classe da escola dominical, sobre uma igreja, sobre um povo, sobre uma célula, Deus está aí para te respaldar. Ele está com você. Não temas, o Senhor foi quem te chamou e Ele vai te respaldar. Amém? Prossigamos, amados. Líder precisa perseverar, tá? Diz aqui: feliz o homem constante no temor de Deus, mas que endurece o coração cairá no mal.
Em todas as relações humanas, há divergências que precisam ser equacionadas. Nesses casos, um dos grandes desafios do líder é tomar decisões difíceis sem negar a palavra de Deus, ainda que insensatos sejam contrários à vontade de Deus. O líder não deve cair em cólera por causa dos escarnecedores. O homem furioso multiplica as transgressões e não promove a obediência. Portanto, cabe ao líder administrar os protestos na certeza de que quem teme ao homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. Perseverança, né? Perseverança. Foi o caso de Josué agora, né? Persistiu, acreditou, confiou no Senhor e teve a sua vitória. Teve consolidada a sua liderança ali, porque tomou a decisão de confiar no Senhor. Queridos, não vai ser fácil, tá? Ser líder, você não precisa provar para ninguém que você é líder, né? As pessoas vão identificar isso em você, tá? Às vezes é bem mais fácil identificar alguém que não consegue ser líder, mas que fica provando toda hora, né? Você quer notar uma pessoa quando ela não tem liderança sobre o seu grupo, quando ela não consegue exercer o domínio do seu grupo, seja da sua igreja, seja da sua célula, seja da sua missão, do seu departamento, na empresa, na igreja, na família, até isso, na família. Na classe da escola dominical, é quando você precisa provar a todo momento que quem está ali na cadeira é você, né? Se você precisa dizer toda hora assim, ei, o pastor aqui sou eu, ei, o líder do departamento aqui sou eu, quem manda aqui sou eu, não venha falar isso aqui porque quem manda aqui sou eu. Meu querido, sinto te dizer que você já perdeu a liderança há muito tempo, ou talvez nunca tenha tido. Talvez alguém ali no grupo esteja exercendo mais liderança que você, né? Talvez alguém ali no grupo esteja com mais moral no grupo do que você, né? Por quê? Porque o povo observa as suas atitudes. Então tem uma frase muito famosa de Margaret Thatcher, que inclusive essa frase está no livro O Monge e o Executivo, né? É que ser líder, ela diz assim, ser líder é como ser uma dama. Se você tiver que provar que você é porque você não é. Então assim, toda vez que alguém precisa provar, bater na mesa e dizer quem manda aqui sou eu, significa que a sua liderança já está comprometida. Nunca se esqueça disso, tá bom? Nunca se esqueça disso. Então, chegue com calma, converse, observe o ambiente, conquiste, mostre que você está ali para somar no grupo e deixe as pessoas verem que Deus está com você. A liderança vai ser conquistada naturalmente, Deus te colocou ali e vai te respaldar. Amém? Vamos seguir. Segundo tópico diz assim, pré-requisitos à sábia liderança, tá? Primeiro delas, integridade. Versículo 18, capítulo 28 de Provérbios diz o seguinte, o que anda com integridade será salvo, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. Na pessoa íntegra não se acha fraude, se fala, não se mente, se negocia, não engana, nem explora, se afirma com alianças, não trai. Perceba que o critério moral do sábio é a palavra de Deus, pois ele a ama e recusa a perversidade das leis que contrariam o padrão divino. O sábio nunca quer rebeliões, mesmo que os escarnecedores levantem protesto. Ele desvia a ira, mas não desvia seu ouvido de ouvir a lei de Deus. Versículo 29, capítulo 28. E sabe que só por ela podemos perseverar em santificação. Agindo assim, a liderança do sábio logo será reconhecida em todos os lugares. Sua família confiará nas suas escolhas, seus amigos pedirão o seu conselho e no trabalho ele será tomado como exemplo. Perceba o seguinte, hoje na minha profissão, no meu trabalho, eu exerço liderança, tá, gente? Faz muito tempo já que eu trabalho com equipes grandes. Eu costumo dizer assim, empresa grande, eu costumo falar assim, as minhas equipes é de alta performance. Eu gosto de falar isso, porque hoje são, né? E na verdade, de muito tempo já são. Então, assim, nós procuramos entender na parte profissional como é que funcionavam as coisas. E a gente foi aprendendo isso. A Bíblia Sagrada nos ensina como proceder, tá? Agora percebe o seguinte,
Quando você nota as pessoas vindo te procurar, ainda que você não seja o líder empossado, o cara da cadeira, o do crachá, né? Ainda que você não seja esse cara, todas as situações que acontecem, o grupo reúne lá um conselho e vem te perguntar: fulano, é isso mesmo? O que você acha? Qual a sua opinião? Né? Você que é um cara que pensa um pouquinho mais para frente, é um cara mais comedido, você que não tem partidos. Eu escutava muito isso quando eu não era líder, quando eu não exercia cargo de chefia na empresa que eu trabalhava, né? Na primeira e nessa agora também, já no cargo de chefia. Mas a gente exerce cargo de chefias há muito tempo. Então, sempre que eu via assim, quando eu não estava nessa posição, mas eu já mantinha minhas características de crente, de cristão, de procurar ser ali um exemplo para as pessoas que estavam à minha volta, né? Todo mundo falava assim: vamos, pergunta para o Andrei lá para ver o que ele acha disso. E eu falei isso da lição passada, né? O que as pessoas vão achar que você pensa sobre determinado assunto. Então isso é importante. Elas percebem que você tem peso, a tua opinião tem peso. E por que isso acontece? Porque você procura manter os teus princípios na palavra de Deus, tá? O homem pode fazer mal, pode viver de forma perversa, mas lá dentro do coração dele tem alguma coisa que diz assim: Deus não se agradaria disso. Pergunte a alguém que serve a Deus qual é o seu modo, a sua forma de proceder. E as pessoas querem ouvir às vezes. É por isso que elas vão te perguntar qual é a sua opinião, o que você pensa de determinados assuntos, para que elas fiquem também balizadas ali. Então, se isso acontece com você, pode ter certeza que você está sendo forjado para uma liderança, que você está sendo preparado para uma liderança. Eu tenho certeza que Deus está olhando. Continua firme nesse propósito, obediente, porque Deus está te preparando para um momento que vai chegar na sua vida. Amém? Segundo, além da integridade, é a justiça. Veja bem, capítulo 28 de Provérbios, versículo 21. Parcialidade não é bom, porque até por um bocado de pão o homem prevaricará. Presta atenção. Para liderar é preciso ter visão panorâmica, fazer o melhor para todos com o menor dano possível. Esse comportamento caracteriza a prudência e a justiça. Prudente é também um justo. O prudente é também um justo, não impõe sua vontade, não é altivo nem opressor, porque não se considera indispensável. E sabe que até os gafanhotos podem viver sem um rei desde que estejam unidos. Por isso, um líder prudente ajunta todos em torno de si, entre eles julga retamente para fazer justiça aos pobres e aos necessitados. Queridos, junta todos entre si. Eu gosto disso aqui, tá? Eu gosto disso aqui, porque você, dentro de um grupo, você tem que conhecer todas as pessoas, tá? Um grande erro que uma liderança comete, eu quero que você preste muita atenção nisso aqui que eu vou falar, um grande erro que você, líder, comete, seja em qualquer ambiente, tá? Até mesmo na família. Tua família, tua igreja, teu departamento, tua classe, qualquer que seja o ambiente, teu trabalho, nunca junte grupos, parcelas do teu grupo para estarem mais perto de você. Nunca faça isso, tá? Nunca forme, como lá, para você entender melhor, nunca forme aquela panelinha, a panelinha do chefe. Vamos lá, tem 20 pessoas na tua equipe, no teu grupo. Mas tu tem os teus 10 preferidos, 10 da tua corriola, 10 da tua... Não faça isso, meu amado. Você vai perder o grupo todo, inclusive aqueles que estão lá com você, tá? Você começa a perder o teu time, você começa a perder os teus liderados quando ele vê que você segrega, que você tem visão diferente e que você não é justo com o grupo todo. Você começa a perder. As pessoas falam, da forma que ele fez com os outros lá, ele pode fazer com a gente a qualquer momento. A hora que a gente não der o resultado que ele quer, que a gente não fizer o que ele quer, ele pode fazer com a gente o que fez com os outros. Então, você já perdeu a sua moral, você já perdeu
o senso de justiça que as pessoas têm em relação a você, por ser um homem de Deus, por ser um crente, um líder, servo do Senhor, já perderam. A tua liderança já está em xeque, já está em cima da mesa ali para ser vendida por qualquer coisa. O teu respeito foi para o espaço. Então, não faça grupos, subgrupos do teu grupo. O que é que a revista está orientando? Que nós tenhamos justiça, tá? Sejamos justos, não sejamos parciais, tá? O que é de um é do um, o que é de outro é do outro. Pesos e medidas não podem ser diferenciados quando a decisão está na nossa mão. Então, conceda a cada um que for justo a sua parte, tá? Acho que uma palavra que eu gosto mais ainda é equidade, tá? Equidade significa dar a cada um o que cada um está precisando, tá? Distribuir, disponibilizar a cada um a parcela que lhe cabe e que lhe está precisando e que lhe ajudará, tá? Alguém que pode estar precisando de 2, não vai receber 10, porque vai desperdiçar os 8 que sobram. Você está precisando de 2, mas tem alguém precisando de 8, tem alguém precisando de 6. Esse que precisa de 8, precisa de 6, não pode receber 2, porque vai lhe faltar. É por isso que nada precisa ser igualitário, tá? Nenhuma distribuição, seja de atenção, de conselho, precisa ser igualitário. No meio do teu grupo, umas pessoas vão precisar mais do que as outras. Umas pessoas vão poder contribuir com você e com o teu objetivo mais do que as outras. Então, a tua ajuda, a tua atenção, o teu conselho precisa ser proporcional de acordo com a necessidade, tá? De cada um. Para isso acontecer, você precisa conhecer o teu grupo. Gente, eu amo falar desse assunto, é minha praia, é a minha profissão, é o meu dia a dia. Então, eu amo falar desse assunto. Liderança é coisa fantástica, né? Você precisa entender todo o teu grupo, saber quais são as necessidades e distribuir, né? Dar assistência a cada um conforme a necessidade que um precisa mais. Vai ter um que vai andar no teu ritmo mais acelerado, você pode contar com ele, já desenvolve, já vai treinando para desenvolver essa pessoa, para te substituir, tá bom? Vai preparando uma pessoa para você deixar ali prontinho, para que quando você esteja ausente a coisa continue funcionando sozinha. Assim é liderança. Você não tem que ter medo de trazer pessoas que podem lhe substituir, não tem que ter medo de sombra, né? Liderança é aquela pessoa que treina, que desenvolve, que prepara, de modo que quando ele sai as coisas funcionem direitinho, né? O time dele está rodando, está redondo, e vai ter alguém que vai estar mais desenvolvido e alguém que vai estar precisando muito de ajuda. Chega junto, né? Vai lá, ajuda, dá a mão, levanta. Se você conquistar essa pessoa e fizer dele uma pessoa produtiva, ele vai crescer, vai desenvolver e vai ter uma gratidão muito grande por você, tá? Vai descobrir características que ele nem sabia que tinha, mas você fez ele identificar, fez ele descobrir, fez ele levantar, andou no outro ritmo e daqui a pouco está produzindo, está dando fruto, está multiplicando, que essa é a intenção de você como líder, descobrir isso nas pessoas, conduzir isso nas pessoas. Nem tudo você vai fazer com as suas mãos, nem tudo. As coisas vão acontecer, às vezes, pela mão dos outros, mas a responsabilidade vai ser sua, tá bom? Vai comigo. Vamos lá, queridos. Nós temos aqui, além da justiça, tem a sabedoria. E esta é de Deus, tá? Vem de Deus. Sabedoria é o Senhor na nossa vida, é o temor do Senhor na nossa vida, tá? Um líder sempre é um mestre solícito, nunca faltando, e quem lhe peça conselhos, mas só pode liderar quem reconhece que há muito a aprender antes de ensinar. Agur declarou: não tenho inteligência de homem, nem tenho conhecimento santo. Sendo certo que o melhor que podemos fazer com a inteligência que temos é prosseguir em conhecer ao Senhor, tá? Nessa busca por conhecer a Deus, é fundamental olhar para a história entre Deus e seu povo. Quando o líder aprenderá o modo como o Senhor é justo, mas misericordioso, geloso, paciente. No deserto, quando Moisés mostrou despreparo, Deus moldou. Quando o povo foi insubmisso, Deus os puniu. Quando se desviou, Deus lhe deu preceitos.
Só de Deus provém a sabedoria plena que nos falta. O líder nunca se declara sábio, pois assim faria pior que o insensato. Uma coisa que eu poderia lhe dizer aqui, sem medo de errar, tá? Você olha para a Bíblia, você vai ver muitas pessoas que lideraram o povo de Israel. Inclusive, vemos situações como essas aqui, tá? Josué substituindo Moisés, tá? O Josué foi liderado de Moisés. E eu gosto de falar o seguinte: todo bom líder sempre foi um bom liderado. Nunca vamos ter líderes perfeitos, mas eu posso te afirmar que todo bom líder, ele sempre foi um bom liderado. Então, querido, pense numa coisa: vai chegar a tua hora, vai chegar a tua vez. Enquanto você está aí na condição de liderado, mesmo que você exerça já liderança, tem liderança sobre você, seja um bom liderado, seja submisso, seja honesto, seja fiel, seja leal, porque o Senhor tem compromisso com essas pessoas, tá? Josué foi leal, foi submisso, foi um bom liderado e Deus pôde contar com ele quando Moisés se foi. É preciso que nós venhamos entender essas virtudes sobre a liderança para que a obra de Deus venha prosperar. Amém? Terceiro ponto, ameaças à sábia liderança, tá? Quem exerce liderança tem sempre atenções voltadas para si. Por isso é importante tomar cuidado para que alguns equívocos não venham a arruinar os relacionamentos. Isso é muito importante, tá? Nós vamos entender agora aqui quais são as ações nocivas à sua liderança. Veja bem, Jesus enfrentou isso. Todos os líderes da Bíblia sofreram esse tipo de perseguição, de ataques na sua liderança. Jesus sofreu isso também. Não somos nós, no dia de hoje, que vamos ficar livres, imunes a esses ataques, a esses perigos que podem pôr em risco um trabalho todo e a tua liderança. Veja bem, primeiro, dissimulação, tá? O homem que lisonjeia a seu próximo arma-lhe uma rede aos passos, tá? Escute, já falamos sobre o perigo da palavra maldizente, mas há outro tipo de palavra que pode levar o líder à ruína. Trata-se da palavra elogiosa, aquela que pode despertar a soberba num coração que antes era humilde. É preciso entender que lábios amorosos podem ser o disfarce do coração maligno, onde há abominação escondida pelo jeito suave de falar. Tenha muito cuidado com isso, muito cuidado. Quando eu falei ainda há pouco a respeito do líder que quer juntar para si o seu grupinho, a sua turminha, no meio de todo o seu grupo, ele tira ali aquele grupinho. Geralmente, quem é que vem para perto desse líder, né? Esse líder não conhece os princípios, os preceitos de Deus e acaba caindo no erro, né? Quem é que ele traz para perto de si? As pessoas que concordam com ele, que só sacode a cabeça. As pessoas que estão ali elogiando: chefe, isso é muito bom, chefe, isso é inteligente, chefe, isso é isso. Parabéns pela decisão, né? Tome muito cuidado com isso, tá? Essas pessoa que tem esse comportamento, né? De estar lisonjeando, de estar elogiando, de estar ali trazendo presente, tome cuidado, nunca alimente isso. Nunca se cerque de pessoas que estão ali sempre concordando com você, né? Chame pessoas, né? Ouça todo mundo, veja as opiniões divergentes, escute. Se você sabe que alguém tem uma visão diferente da sua, sempre coloque essa pessoa na roda, porque é importante para você entender um ponto de vista que você não está enxergando. Seja uma pessoa que diverge da tua opinião, diverge às vezes das tuas decisões, não tira ela do grupo, né? Não tira, não põe para fora. Eu vejo muito aqui, por exemplo, no grupo de Jesus, ele sabia que Judas era o traidor, o tempo todo sabia, mas Judas estava lá no grupo, Judas estava lá fazendo parte da mesa, fazendo parte da ceia, das viagens, Judas estava lá no grupo. Então tenha alguém lá no seu grupo que divirja da sua visão. Cuidado em se cercar só com pessoas que concordam com você, porque existe muita dissimulação. Pessoas que não gostam de você, que estão ali para ver os teus erros, para ver as tuas falhas e armar uma cilada, armar uma arapuca ali para que no momento certo você venha a cair num erro e essa pessoa pode até ir lá e testemunhar: é verdade, fulano falou isso mesmo. E aí senta alguém na cadeira, essa pessoa vai tratar do mesmo jeito que tratava você. Gente,
tomemos muito cuidado com isso, tá? Não permita que esses grupos sejam formados e que quando alguém venha começar a te lisonjear, a te bajular, começa cortando, começa botando para fora, começa destruindo esse tipo de comportamento que você não gosta. Servo de Deus não tem que ter cuidado com bajulação, com elogio, porque ele sabe que a responsabilidade que pesa sobre ele é muito grande. E também só é para prejudicar, amados. Tome muito cuidado com isso, tá? Primeiro foi isso, dissimulação. Segundo, o mau conselho, tá? Você já reparou que algumas pessoas têm sempre algo a nos dizer, mas sempre estão falando baixinho para não ser notadas? A palavra ao pé do ouvido é penetrante, mas sempre agem em nosso benefício, mas nem sempre agem em nosso benefício, costumando ser um disfarce para a mentira e para a calúnia. Os provérbios dizem que se tirarmos os perversos da presença do rei, seu trono se firmará na justiça. Pois um líder tem que saber preservar os ouvidos. Algumas pessoas se apressam em criar litígios, confusões com base no que viram, sem entender o contexto. A partir daí, simples áudio enviado pode plantar uma discórdia ou uma desconfiança. Olha só, gente, é muito ruim. Eu já vivi isso na pele, já sofri isso, tá? E vejo pessoas que escutam ali o conselho do seu grupinho, de um fofoqueiro qualquer, e começam a ter definições erradas a respeito da sua pessoa, tá bom? Então, eu vi uma conversinha, eu vi fulano dizendo isso, me contaram que foi isso. Gente, mais uma vez, você é líder, você tem capacidade, você tem autoridade para quebrar isso, para desfazer. Sabe por que uma pessoa está lá? Eu costumo dizer que a fofoca, outro dia eu falei isso lá na empresa que eu trabalho, a fofoca é igual crime de receptação, tá? O receptador só alimenta o crime, tá? Por que o cara vai lá numa loja, ou assalta uma casa, ou invade uma casa, rouba alguma coisa, ou vai no supermercado, na farmácia, rouba alguma coisa? Porque ele vai ter alguém para vender. E quem compra o roubo, ou seja, o crime da receptação, está nada mais, nada menos que fomentando esse crime, tá? Então, o criminoso sim, é incentivado a cometer o crime porque tem alguém que compre o roubo. Da mesma forma, eu costumo falar disso e comparo da mesma forma a fofoca. Só tem aquele grupinho de fofoca na tua empresa, na tua igreja, porque tem um chefe que fomenta, que senta aqui e me conta tudo, né? Tem um pastor que diz, não, senta aqui e me conta tudinho. E sempre tem aquele fofoqueiro na igreja, ou em qualquer outro lugar, na missão, no departamento, que você fomenta isso. Então, líder, não se pregue a esse papel, tá? Não alimente uma fofoqueira dentro da sua igreja, porque essa língua ferina vai estar falando de você em outro momento. Ou você pensa que esse comportamento é só em relação aos outros. Esse camaradinha fala de você. Esse camaradinha que você alimenta, a língua dele é venenosa para te incendiar também, para te envenenar também diante de outras pessoas. Então não alimente, não aceite pessoas à sua volta que tenham esse comportamento, porque isso aí é cilada, tá bom? Deus te deu autoridade para tratar isso, para repreender, para tratar e para cuidar de pessoas que agem dessa forma, porque estão perdendo a sua salvação. E o último de todos, para encerrar aqui, a insensatez, tá? O insensato é tolo, o louco é o tolo, o louco, alguém que não sabe discernir a seriedade ou a gravidade das situações. Jesus falou desse tipo de comportamento quando mencionou o homem que constrói a casa sobre a areia. Note que o insensato não avalia consequências dos danos que pode causar a si e aos outros. Por isso, a sua ira é mais pesada que a pedra na areia. O cuidado com a insensatez que a liderança deve ter é que as coisas vão acontecendo à sua volta, debaixo do seu nariz, e ele às vezes finge que não está vendo, finge que não sabe. A banda passou, o problema arrastou ele, levou confusão para frente, e ele aqui liderado vai dizer que uma certa pessoa que nós conhecemos diria, né? Eu não sabia de nada, né?
Não, isso aconteceu, poxa, eu nem estava sabendo. Aconteceu aqui no meu departamento, aqui na minha igreja, eu não estava sabendo de nada. Por quê? Insensato. Insensato. Você vai ver, você está vendo as evidências, os sinais das coisas acontecendo na tua barba, lá debaixo do teu nariz, e você não toma providências, você não corrige, você não orienta, você não aconselha, né? Então, isso é insensatez. Isso pode colocar a tua liderança em risco. Seja sábio, seja prudente, faça aquilo que Deus tem te mandado fazer, porque é uma responsabilidade que Deus lhe deu. Amém, amado? Para encerrar, a aplicação pessoal diz assim: a Bíblia apresenta um autêntico manual de prática para uma sábia e edificante e exemplar liderança. Pratique. Ah, meu Deus do céu, qual que é o manual de prática de uma boa liderança? Bíblia Sagrada. Estuda, busca conhecimento, busca na Bíblia Sagrada, aprende aos pés do Senhor. Gostoso demais isso da Bíblia, entender os preceitos, os princípios e ralar. Se esforçar por praticar, por ser praticante. A gente vai aprendendo, a gente vai se esforçando. A gente erra, mas a gente está se esforçando aqui para sermos praticantes da palavra de Deus. Amém? Deus abençoe, amado. Traga essas lições para a tua classe. Coloca diante da tua classe. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito a tua classe, a tua igreja, a tua família. E seja uma liderança que Deus colocou para abençoar vidas. Amém? Siga em frente, o Senhor é contigo, a paz do Senhor.